Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre o episódio de Chaves, o Triângulo Amoroso. Pois bem, o episódio é dividido em duas partes e já teve duas versões, o Triângulo Amoroso e a declaração apaixonada do professor Girafales. Mas no episódio de hoje, nós vamos fazer um pequeno resumo, na verdade, desse episódio. Pois bem, o triângulo amoroso tem início quando Chaves e Kiko brincam no pátio, E Chaves chama a atenção de Kiko para a sua bola, que é composta, por várias bolinhas. E ele diz que Kiko pergunta se ele nunca tinha visto uma bola grande, e ele diz que não. E o Chaves vira para o Kiko e diz que a bola dele vai ter uma bolinha. Nisso, Dona Florinda entra e ele repete que a bola dele vai ter uma bolinha e que eles precisam a levar para o hospital. E ela diz que ele não pode ter tido essa imaginação. Ele diz que foi o Chaves. Então, ela diz que só poderia ter sido ele. E que, com certeza, ele chegou tarde na fila de distribuição de cérebro. E ele responde que não sabe, pois ele não se lembra. E aí, ela pede para ele não ligar, porque Chaves diz e sai. Nesse momento, os meninos começam a brigar, mas logo em seguida fazem as pazes e vão jogar bola. Quando Chaves chuta a bola, ele acaba acertando aí o Seu Madruga, que se zanga e acaba batendo no Chaves. E ele diz que ninguém tem paciência com ele, e ele responde que ele é o culpado sempre. Então, o Seu Madruga acaba por tomar a bola que é de Kiko da mão de Chaves e diz que não a devolve. E no mesmo instante ele pede que devolve a bola. Nisso, os meninos começam a todo instante querer a bola de volta. Então, Seu Madruga, chateado, sai de dentro de casa e diz que ele não vai devolver a bola. Chaves diz: a Dona Florinda vai lhe bater. E ele responde: olha, Chaves, houve o tempo que aquela senhora me dava 2 ou 3 bufetadas. Agora eu quero que ela me dê apenas uma. E ele nem bem se vira e ela dá uma bufetada nele. Então, ela mais uma vez diz para o Kiko não se misturar com essa gentalha e ele acaba descontando o cascudo em Chaves, que fica chorando. Nesse momento, o professor Girafales entra na vila e pergunta por que ele está chorando, e ele diz que ninguém tem paciência com ele. Então, o mesmo bate na porta do Seu Madruga, que o recebe com um cascudo, e ele diz que foi sem querer, pois ele achava que era o Chaves que estava batendo na porta, e o professor Girafales diz que não, quem bateu foi ele. Nesse momento, Dona Florinda sai de casa e os mesmos se olham apaixonadamente. Ela o convida para tomar uma xícara de café e quando ele sai da casa dela para ir embora, ele tenta se declarar, mas a timidez não deixa que o mesmo continue. Nesse momento, ele sai todo envergonhado. Ela fica triste, mas logo em seguida percebe que ele gosta dela e começa a dançar, até que ela repara que Chaves a observa. Então, ela para. Nesse momento, o professor Girafales volta todo disfarçadamente para que ninguém o veja e bate na porta de Seu Madruga. Quando o mesmo abre, ele diz que precisa de ajuda, pois ele quer se declarar para Dona Florinda, mas não sabe como, e quer que ele o ajude. Então ele diz que está disposto a pagar até 100 mangos, mas Seu Madruga, como é esperto, acaba levando 200. Então o Seu Madruga diz para ele: pois bem, finja que eu sou Dona Florinda e se declare para mim. Ele até tenta, mas não consegue. Ele disse: pois bem, já que o senhor é um grande conquistador, finja que eu sou uma mulher muito bonita, ou a Dona Florinda, e você vai me conquistar, se declarar para mim. Ele disse: é difícil, mas vamos lá. Nisso, o professor Girafales senta e Seu Madruga se põe de joelho a começar a fazer a declaração.
Nesse momento, Chaves e Kiko, que estão do lado de fora, percebem o que está acontecendo e Kiko começa a chorar. Pois o mesmo diz: coitada da minha mamãe, tinha tanta esperança no professor Girafales e agora vai se decepcionar. Então, ele sai para sua casa para contar para sua mãe. E nisso, o seu Madruga encerra a demonstração de como o professor deve se declarar para a dona Florinda. Então, ele se diz agradecido e paga. Ele diz para o professor Girafales: siga minhas instruções e você com certeza se dará bem. Não é à toa que eu sou conhecido como Mazinho, o grande conquistador. E aí, quando o professor Girafales sai da casa do seu Madruga em direção à casa de Dona Florinda, que bate na porta, o mesmo é recebido a bofetadas. E ele, sem entender o porquê, Dona Florinda diz: que decepção, eu não quero vê-lo nunca mais, saia fora da minha casa. E entra e bate com a porta na cara dele. E ele, com raiva, vai atrás de seu Madruga, que diz para ele: grande conquistador você é, né? Pois bem, devolva meu dinheiro, seu pilantra. E então, ele tenta, mas nisso Chaves chega. E antes que o professor pegue o dinheiro, ele vai em direção ao Chaves e diz: Chaves, eu não tinha convidado você para jantar, pois eu já tenho dinheiro, aqui está. E o Chaves sai correndo, assustado, com medo do seu Madruga, pensando que o mesmo possa estar interessado nele. E ele sai. Nesse momento, aí, o professor Girafales toma o dinheiro e vai-se embora. E seu Madruga fica só na saudade do mesmo, E assim termina o episódio. Gostou? Ainda não é inscrito no canal? Então se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Tchau, tchau.